Capítulo 2. Informação. Rias diria: Que monstro é esse? Então Akeno lançaria um raio ao monstro, mas inacreditavelmente, o monstro sairia como se não fosse nada. Akeno surpresa diria: Como ele sobreviveu a isso? Rainari sem paciência, jogaria ao monstro uma lança de luz, a mesma perfuraria o estômago, mas ao invés de sair sangue, sairia ácido, então Rias para acabar com tudo carregaria uma bola de energia destrutiva, mas antes de lançar o ataque a criatura iria para cima da nossa cabelo de tomate preferida, só que antes mesmo de chegar nela, o monstro receberia um tiro na cabeça, dando tempo suficiente para Rias lançar a bola destrutiva, desintegrando o monstro da existência. Todas elas olham para quem tinha dado tiro e me veriam com a arma apontada para antes a viva criatura. Então Rias diria: Obrigada por nos ajudar a matá-lo. Eu diria: De nada, mas agora voltando ao assunto, qual é o nome de vocês? Rias falaria: Meu nome é Rias Gremori. Akeno falaria: Ara, meu nome é Akeno Imejima. Koneko diria: Koneko Toujou. Rainari diria: Meu nome é Umamano. Rias diria: É mentira, seu nome é Rainari. Rainari com uma cara de raiva falaria em seus pensamentos: Maldita, cabelo de menstruação. Então eu tomaria a palavra. Bom, já que estão mais calmas, que tal vocês me contarem o que aconteceu com vocês para chegar aqui? Assim, contando que elas quase mataram a Rainari e ela usou um círculo mágico para se teletransportar, o ataque colidiu com o círculo e se gerou uma onda de choque que faz com que todas se transportem. Rainari diria: Só me defendi. Akeno diria: Ara, depois de tentar matar uma humana. Rainari responde: Cala a boca, só estava seguindo ordens. Rias perguntaria intrigada: De quem? Rainari diria: De Cocabiel, ele quer provocar uma nova guerra. Todas ficariam surpresas. Eu pensaria: se esqueceram de mim? Ou só estão me ignorando? Mas calma aí, Rias, Akeno, Koneko e Rainari, esses nomes não me parecem estranho, mas onde eu os vi? Forçando em minha mente acharia uma abertura de anime. Mas meus pensamentos acabaram ao ouvir um som de faca no chão. Ao ouvir esse som meu coração acelerou por algum motivo. Eu olharia para trás com meu corpo tremendo. Pelo visto o som também chamou a atenção das garotas, pois pararam de discutir. De repente, eu olharia para um beco escuro e saindo dele, veria um ser alto e assustador com um elmo em formato de pirâmide e com uma faca gigante. Meu corpo não se mexia, eu estava com tanto medo, que eu não conseguia sequer me mexer. O ser emanava uma aura assustadora, era como se ele fosse meu carrasco. Ao olhar para o lado veria que todas as garotas estavam aterrorizadas de tanto pânico, elas estavam como eu, sem nem poder se mexer. Então eu, tomando forças do meu medo, sacaria a arma e atiraria em direção ao cabeça de pirâmide. Mas os tiros só fizeram com que o cabeça de pirâmide ficasse mais lento. Os sons de tiros acordaram as garotas do seu trance, onde Rias mandaria suas servas atacar. Com isso Akeno lançaria uma rajada de raios, Koneko lançaria um poste de luz no monstro, Rias lançaria uma rajada de poder destrutivo e Rainari lançaria uma grande lança de luz. Ao colidir com o monstro, causaria uma pequena explosão. Após a poeira baixar, veríamos que o monstro havia desaparecido. Rias disse: No fim, era só mais um monstro. Então eu diria: Não acabou, vamos sair daqui. Koneko diria: Como assim, senpai? Não sinto o cheiro dele, não tem como ele voltar. Eu falaria: Não o subestime, ele é o carrasco de Silentio, não dá para matá-lo, ele é destinado a atormentar suas vítimas de diversas formas, desde fisicamente até mesmo mentalmente, matando as pessoas que você ama, lentamente destruindo sua mente. Como ele é uma manifestação de sentimentos ruins, não importa o quanto matemos ele, ele sempre vai voltar. Ao dizer isso, eu repararia na cara de espanto que elas fariam. Então eu diria: Não fiquem com essas caras, ele demora um tempo até reaparecer. Além do mais, precisamos encontrar um abrigo, pois ainda tem outros monstros por toda a cidade. Rias pergunta: Como você sabe tanto desses monstros? Eu diria:
Vamos caminhando. No caminho eu explico. Enquanto a gente caminhava eu começaria a falar. Estamos na cidade fantasma de Silent Hill, mas nem sempre foi uma cidade fantasma. Esses negócios de assombração começou quando uma seita chegou aqui. Essa seita adorava um demônio chamado Samael. Ao citar esse nome veria que as garotas colocariam umas caras de medo e espanto, mas eu deixaria para perguntar isso mais tarde. Continuando. Essa seita, de alguma forma invocou o óvulo de Samael, mas para chocar esse óvulo era preciso de um útero e o útero escolhido foi de uma menina chamada Alessa. Para chocar o óvulo a pessoa deveria ter um alto índice de dor e assim a garota Alessa foi colocada em diversos tipos de torturas, desde ter seus dedos quebrados até ser queimada viva. Mas o ódio de Alessa fez com que uma pequena parte dos poderes de Samael se libertasse em Alessa e esse é o resultado de sua vingança. A cara de surpresa e horror não se fizeram de se esperar. Akeno. Como esses monstros puderam fazer isso com uma menina? Eu respondo. Essa gente são do tipo que leva mais a sério a religião do que a razão. Uma vez o filósofo Santo Agostinho defendeu que a fé e a razão estão em sintonia e se complementam. Eu já não penso isso. Para mim a razão e a fé são absolutas, mas se diferenciam na maneira que induz as pessoas a tomarem suas decisões. Isso vai de ser humano a ser humano. Essas pessoas só levaram a fé em consideração, sem pensar na razão, e essa foi a consequência. Depois dessa minha fala filosófica, todas as garotas olharam para mim com os olhos abertos. Então eu confuso falaria. O que foi? Rias diria. Isso foi muito filosófico. Eu diria com um pequeno sorriso. Sério? Acho que eu me acostumei. Akeno diria. Ara, que fofo filosofando. Eu só daria um sorrisinho de nervoso. Nesse momento, ouviria as sirenes de novo, então diria. Parece que uma onda já acabou. Assim, as outras olhando para mim. Rainari diz. Como assim, acabou? Então eu explicaria. As sirenes simbolizam o surgimento e desaparecimento do poder de Alessa, ou seja, estamos seguros por enquanto. Então Rias diria. Walter-san, como você sabe tanto dessas histórias? No meu pensamento diria. Se eu falar que já vi isso acontecer em jogos, elas não irão acreditar. Então eu falaria. Bom, já ouvi histórias do meu avô sobre esse lugar. Rias então diria que entendeu. Koneko, nessa hora sentiu o cheiro de sangue e os sons de sirene começariam a tocar novamente, só que desta vez mais alto. E nesse momento, todos nós ouviríamos outro som, um mais agudo como se quisesse mexer com a nossa mente. Então ao olhar para o lado, eu veria um monstro alto, quase da altura de um prédio, um humanoide, mas o que deixou não só eu, mas como todas as minhas acompanhantes em choque, seriam as duas sirenes no local da cabeça. Eu em um sussurro diria. Cabeça de sirene. Um pouco abaixo dele eu veria algumas partículas de escuridão se unindo e formando o cabeça de pirâmide, onde o mesmo empunhava sua faca gigante. Então no meu pensamento, a gente vai morrer. Mas neste momento, veria que todas estavam paralisadas de medo, então eu diria uma palavra para tirar elas do transe. Corram. Nesse momento, todos começam a correr, nós fugindo dos monstros, mas o Siriad correria atrás de nós, enquanto o Pirâmide-At caminharia calmamente com sua faca arrasando no solo. Enquanto corríamos, a Rias tropeça, mas eu a impediria de cair. Rias diria. Obrigada. Eu então responderia. De nada. Mas, eu veria que teria uma escola lá perto e apontaria para aquele local e diria às garotas que podíamos nos esconder ali. Elas aceitaram a minha opinião e todos nós iríamos à escola que parecia estar abandonada. Nessa hora, todos olhamos para trás e vimos que o Siriad havia desaparecido. Em meu pensamento diria. Primeiro o cuspidor de ácido, depois o cabeça de pirâmide e agora o Siriad. Aí mesmo, Silent Hill faz com que seus medos se tornem reais, ou seja creepypasta. Também podem viver aqui dependendo de quem entra na cidade. Ah, que saco! Mas aí ouvimos um barulho de sirenes, menos agudo que o do Siriad e eu pensei. Seguros por enquanto. Mas, porque a transição de mundo tá sendo tão rápida, a seita tá tramando alguma coisa.
Se isso for como o jogo, em que época se passaria? Época da Dália, Sherroy ou Gênesis? Talvez eu deva ir para a igreja depois. Espera, igreja. Rias e Akeno. Rainari. DXD. Me lembrei. Então eu diria: Rias-san, Akeno-san, Koneko-san, Rainari-san, vocês não são humanas, certo? Todas elas se surpreendem com a pergunta. Eu continuo. Você, olhando para Akeno, sacou raios das mãos. Você, olhando para Rias, sacou essa espécie de bola de destruição. Você lançou uma lança de luz, diria para Rainari. E você sacou um poste do chão de concreto e lançou esse mesmo com uma velocidade assustadora, diria para Koneko. Enfim, talvez vocês não acreditem em mim, mas vocês são de um anime. Isso deixou elas em choque. Rias diria: Anime? Como assim? Bom, diria sacando meu celular com algumas aberturas de animes que eu tinha para fazer abertura de fanfic. Entre elas tinha a abertura de DXD. Eu mostraria para elas a abertura e isso faria que elas ficassem surpresas e algumas ficaram envergonhadas. Rias vermelha diria: Você viu como eu curei o Issei? Eu respondo: sim, vi tudinho. Isso faria ela ficar mais envergonhada. Akeno diria de forma travessa: Ara, então você viu quando a presidenta tomar o banho dela? Eu respondo: sim, e inclusive porque vocês têm um banheiro no meio do clube de ocultismo. Koneko responde: Senpai pervertido. Eu ficaria um pouco vermelho. Não sou um pervertido, é só um anime-shi. Tentaria me explicar. Ara, Walter Kun é um pervertido. Diria Akeno de forma travessa. Espera, diria El. Nesse momento, as garotas ouviriam uns passos e ficaram sérias. O que foi? Perguntei. Akeno colocaria a mão em minha boca e olharia para trás. Sussurrando, ela diria: Passos. Então eu ficaria quieto e esses passos que elas ouviram passaram na frente da escola. A super audição de séries sobrenaturais é invejável. Pensaria eu. Na frente da escola estaria um séries com um manto que lembrava uma seita. Esses caras. Pensaria eu. São humanos. Diria Rias. Eu olharia e pensaria: então a seita está ativa, né? Talvez se entregue eles para Alessa, ela nos tire daqui e depois eu penso nessa história do anime. Nesse momento, os membros da seita saíram de frente da escola. Akeno perguntaria: Para onde eles vão? Eu responderia: talvez voltar para a igreja que eles atuam. Se eu estou certo, a líder da ordem é Dália Gillespie. Pelo meu conhecimento, lá é um lugar seguro para Silentio, mas todos da ordem são malucos religiosos e um pouco psicopatas. Eu sei que vocês não podem entrar na igreja pela sua nacionalidade demoníaca, exceto pela Rainari, que é um anjo caído. Então é uma péssima ideia ir para lá. Em meus pensamentos eu diria: que saco, todos os protagonistas conseguem sair de Silentio por cumprir seus objetivos, mas eu não tenho objetivo nessa cidade, então como eu vou sair? Nessa hora Rias pergunta: Walter-san, você poderia me dizer tudo o que você sabe de nós? Eu olharia para Rias. Bom, como queira. Diria eu com um sorriso. Tudo começa com o Issei. Após isso, eu contaria para elas todo o meu conhecimento que eu tinha de DXD. E foi assim que vocês derrotaram o deus nórdico Loki. Então o meu matrimônio com Heiser foi cancelado. Diria Rias feliz. Eu aceitei meu lado anjo caído. Diria Akeno incrédula. Oni-san. Diria Koneko após descobrir a verdade de Kuroka. Como assim eu morri nesse maldito ataque? Não pode ser possível. Diria Rainari assustada. Então quando vimos para cá estava ainda na primeira temporada do anime. Ara, então você viu tudo da gente. Diria Akeno de forma travessa e sorrindo. Não é assim, o maldito anime censurava suas partes mais íntimas, o máximo que se mostrava era seus seios. Diria avermelhado. Todas ficaram envergonhadas. Enfim, isso foi até onde eu assisti. Ara, o que você achou? Perguntaria a Akeno um pouco vermelha. Olha, a série é famosa e tem até uma lista de garotas preferidas. Quem está na frente? Perguntaria Rias.
Eu diria, Rias, você está na frente, e em segundo lugar está Akeno. Rias daria um sorriso. Akeno então pergunta. E você, Walter Kuhn, qual o seu ranking? Pergunta Akeno me abraçando por trás. Bem, antes de acabar a gente ouviu um estrondo próximo. Então adentramos ainda mais a escola à procura do estrondo. Chegando no pátio, vemos uma pequena cratera e nela estavam Iseodo, Kiba-Uto e Asia Argento. Rias veria o restante de seus servos e se pergunta. Como eles chegaram aqui? Nesse momento, um som de uma sirene tomaria o lugar, enquanto o mesmo se transformava em um mais macabro. Ferrou! Diria El. Eu ouviria uma risada macabra. O que é agora, um coringa? Perguntaria eu. Da sombra surgiria um garoto com a pele tão pálida que parecia cinzas, com a boca cortada e olhos amplos. Jeff the Killer. Diria El. Olhando para o outro lado veria um ser alto com terno e sua principal característica era que não tinha face. Slender. Diria El. Então eu daria um passo para trás e olharia as pessoas inconscientes e as minhas acompanhantes. Ferrou! Diria eu, tendo uma gota de suor descendo pelo meu rosto. Jeff diria. Vá dormir.